Uma revelação parabólica. Palestra de Neville Goddard. Realizada em 6 de junho de 1969. É em você como pessoa que a natureza de Deus é revelada, pois um episódio bíblico não é um registro de um evento histórico, mas uma revelação parabólica da verdade. Ver Jesus ou Davi como um personagem histórico é ver a verdade temperada para a fraqueza da sua alma. Você deve ver o que os personagens representam, em vez dos personagens em si. Isso é verdade para cada história nas Escrituras, pois cada episódio se desenrolará dentro de você. O título do Salmo 54 é traduzido como Davi está se escondendo conosco na versão King James, e Davi está se escondendo entre nós na versão Revised Standard, mas o título deveria ser Davi está se escondendo dentro de nós, pois é onde ele está, assim como cada personagem nas Escrituras. Quando digo, com Blake, tudo o que você vê, embora pareça de fora, está dentro, em sua imaginação da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Quero dizer isso literalmente, pois o drama da vida se desenrola de dentro. Os personagens Jesus, Davi, Abraão e Moisés são apenas personificações de estados eternos, que você encontrará individualmente à medida que avança em direção ao despertar final de ser o próprio Deus. Em seu poema, Saul Robert Browning conta a história registrada no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, de como Davi curou Saul dos espíritos malignos que o Senhor havia enviado sobre ele. Não veja Saul como um homem, mas como humanidade. Ele é o ser humano mencionado no 4º capítulo do livro de Daniel. E o grande observador disse: cortem a árvore, cortem os seus galhos, espalhem as suas folhas e os seus frutos, mas deixem o toco. Então a árvore se torna personificada como: seja ele regado com o orvalho do céu, e mova-se com os animais da terra. Tire dele a mente do homem e dele a mente de um animal. Passem-se sobre ele 7 tempos, até que saiba que o Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem quer, até mesmo ao mais humilde dos homens. Saul personifica a mente da besta, pois Saul ficou louco, ele era violento e não conseguia se lembrar de quem era. Então Davi aparece e o cura de sua insanidade contando-lhe sobre a vinda do Messias, dizendo: ó Saul, será um rosto como o meu que te receberá. Um homem como eu. Amarás e serás amado para sempre. Uma mão como esta mão abrirá para você os portões de uma nova vida. Veja o Cristo de pé. Você pode pensar que este é um episódio nas páginas da história, mas é um drama, que acontecerá em você. Como um ser insano que está procurando por um salvador externo, um dia você encontrará Davi, aquele que nunca andou na face da terra, e se salvará. Todas as revelações têm um modo de certeza sobre elas. Quando Davi estiver diante de você, você que estava louco apenas um momento antes, tendo esquecido quem você é, se lembrará. Então, como Saul, você verá o verdadeiro relacionamento entre você e seu filho, e a revelação sobre quem você realmente é. Então você que era anteriormente Saul se tornará Paulo e dirá: de agora em diante não considero mais ninguém do ponto de vista humano, ainda que outrora tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, já não o considero assim. Paulo foi treinado para acreditar em um passado externo e histórico de Israel. Para ele, Davi era o rei dos reis. Mas quando Deus revelou seu filho nele, Paulo afirmou que não via ninguém como carne e sangue. Que homem, acreditando na historicidade das Escrituras, poderia entender o que Paulo estava falando, quando ele era o único que antigamente atormentava qualquer um que não aceitasse a historicidade do Antigo Testamento? Mas, ao discutir o Messias, Paulo confessou que não podia mais acreditar em nenhum personagem histórico do Antigo Testamento. O Novo, é claro, ainda não havia sido escrito. Por meio da revelação, Paulo sabia quem era o Messias e quem era o Senhor. Vendo a si mesmo como o Senhor, aquele que o mundo acredita ser Jesus, Paulo sabia que o que o mundo acreditava ser um rei poderoso era seu filho unigênito que nunca foi de carne e osso. Ele sabia que todo o episódio ocorreu no Espírito e disse: quando aprouve a Deus revelar seu filho em mim, não discuti isso com carne e sangue. Ver Jesus, Abraão, Moisés,
Jacó ou qualquer um dos personagens das Escrituras como homens de carne e osso externos a você nas páginas da história é ver a verdade temperada para a fraqueza de sua alma, porque até que a revelação aconteça, você é incapaz de suportar a força da luz da revelação. Não há nada mais difícil do que desistir de uma ideia fixa, especialmente em relação à religião ou política. Nascida em um certo grupo religioso, sua mãe lhe ensinou o que ela aprendeu com sua mãe. A escola e a igreja que você frequenta confirmam as palavras de sua mãe e você acredita que os personagens das Escrituras viveram no tempo e no espaço e deixaram para trás um registro de sua existência física, quando não é assim. Todas essas são revelações de um drama eterno que está em você, pois seu verdadeiro ser é sua maravilhosa imaginação humana. Muitas vezes me perguntaram se eu acreditava que houve um dia um homem chamado Jesus, e eu sempre respondo, não. Eu acreditava, mas não acredito mais na historicidade de nenhum personagem das Escrituras, pois os encontro como estados personificados. Entrei no estado final, que é Jesus, e naquele estado foi revelado a mim que eu sou Jesus e Cristo é meu Filho. Cristo, meu poder criativo e sabedoria, é aquele que foi ungido com o óleo da alegria e chamado Davi. Foi no Espírito que Davi chamou Jesus de Pai. Ele não faz isso em carne, pois, se você tomar os eventos cronologicamente, verá que eles estão separados no tempo por 1000 anos, e eu lhe digo que a história é contemporânea. Não é algo do passado. O Senhor Jesus está com você agora neste exato momento, pois Ele é seu próprio ser, sua realidade. Somos informados de que Ele é um Pai no capítulo 17 de João, como Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O pai e filho é um relacionamento de ação interna. Em um momento o filho está falando, e no momento seguinte é o pai que fala e então, sem aviso, ele salta de volta para o filho, e o homem fica confuso. O homem pensa em um ser de carne e osso quando é um relacionamento interno de pai e filho. Recebi uma carta esta semana de uma senhora que está aqui esta noite. Em uma visão, ela viu um homem e seu filho pequeno sentados à mesa. Naquele momento, ela soube que era o filho e o pai e que eles eram um. Agora, esta mesma senhora teve outra visão na qual um amigo proclamou à multidão em voz muito alta que a senhora estava grávida e estava dando à luz o Filho de Deus. Ela está certa, pois esta senhora está dando à luz o Filho de Deus, pois ela é Deus. Este filho não nascerá do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ela é o Jesus das Escrituras, dando à luz Deus, e porque Deus é um Pai, seu último presente para ela é Ele mesmo. Se Deus é o Pai e Ele se dá a você, Ele lhe dá seu Filho para revelá-lo. Então Ele envia o Espírito de seu Filho ao seu coração, clamando, Pai. E se o Filho de Deus o chama de Pai, então você deve ser Deus. E se Deus Pai é o Senhor Jesus e Cristo é seu ungido, então seu Filho é Davi, pois ele é aquele que o Senhor ungiu e proclamou. Tu és meu filho, hoje te gerei. Isso é um grande choque para aqueles que foram criados na fé cristã ou judaica, pois não há mais historicidade nos personagens do Antigo Testamento do que há no Novo. Cada personagem representa um estado eterno pelo qual você, um indivíduo, deve passar em sua jornada da escuridão para a luz. E quando você chega ao fim da jornada, você se move para o estado personificado como Deus Pai. Davi está escondido dentro de nós. Isso nos é dito pelos Zifeus, da tribo de Judá. Se você ler as Escrituras corretamente, verá que o único filho de Jacó mencionado na genealogia de Jesus é Judá. Isso nos leva a Saul, que foi notificado de que Davi estava escondido dentro dele. Como um homem insano, Saul não conseguia entender. Se Davi está escondido dentro de mim, onde o procuro? Mas espere. Davi vai sair. Eu sei. Em um momento no tempo haverá uma explosão dentro de você que libertará Davi, que está escondido em você, pois somos todos os insanos de Daniel. Olhe para o mundo hoje e pergunte a si mesmo se não somos todos insanos, quando assassinamos uns aos outros e enganamos uns aos outros, quando realmente não há outro. A oração é que eles sejam um como nós somos um. Isso porque eles não percebem que somos todos um ser. Nada pode levá-lo a essa realização além da revelação do Filho ao Pai.
Eu sei que muitos de vocês estão dando à luz o Filho de Deus. Outra senhora nesta audiência escreveu esta noite dizendo que estava dormindo na casa de uma amiga, quando viu um bebê, sem roupas, deitado em um cobertor. Ao pegá-lo, ela ouviu a campainha tocar. Atendendo à porta com a criança nos braços, ela viu sua filha, que disse: "Mãe, vista algumas roupas para seu bebê porque eu trouxe uma amiga." Ao entrarem na casa, a amiga deu um tapinha nas costas do bebê e disse: "Que criança linda." Ela voltou para o quarto e, ao cobrir o bebê com um cobertor, o pano de enfaixar, ela acordou. Esta é uma maravilhosa adumbração prevendo o evento real registrado nas Escrituras. Então ela saberá a verdade sobre o nascimento de Deus. Outra senhora viu a criança como o filho de sua irmã. Segurando-o perto, ela olhou para seu rosto, que se transformou no de um querubim, que sorriu para ela. Então ela soube que não poderia entregar a criança, pois era dela. Isso também é um prenúncio. Tudo isso é prenúncio. Essas senhoras são todas mães com seus próprios filhos. A última senhora tem 5 filhos, no entanto, o filho da visão delas é espiritual, pois toda a Bíblia, do começo ao fim, é um documento sobrenatural e não um fato histórico como o homem foi levado a acreditar. Se você vê Jesus como um personagem histórico, é porque você não tem coragem de encarar a luz brilhante da revelação da verdade. Eu sei que quando chegou até mim, tudo dentro de mim caiu. Somos informados de que no final todos os edifícios cairão. Esses edifícios são as estruturas da mente pelas quais vivemos. A crença na historicidade de Jesus é um edifício, a crença na historicidade da Bíblia é um edifício. Externalizadas como igrejas e catedrais, elas são lindas, mas todas cairão dentro de você em seus últimos dias. E de suas cinzas o que é permanente surgirá, pois a partir de então você não viverá por nenhuma crença externa. Você saberá que tudo se desenrola de dentro. A história é contada que Judas entraria em um jardim e daria um sinal designando aquele que guarda o segredo. O sinal era um beijo. Você encontrará essa história no capítulo 14 do livro de Marcos. Quando você lê, pode pensar que este é um episódio que ocorreu em algum passado histórico, mas não é. É algo que você experimentará. Então você descobrirá que o drama é contemporâneo. Ele está conosco agora, pois eu tive essa experiência. Estou ensinando a palavra de Deus por experiência, portanto, eu sou a palavra que saiu. Eu a enviei de mim mesmo ao me vestir de carne, pois a palavra se fez carne e habita dentro. Quando tudo o que a palavra implica se desdobrou em mim, contei minhas experiências a um grupo de 12 homens, e quando um partiu, eu sabia que ele iria revelar meu ensinamento. Então, um homem bonito e maravilhoso entrou para cumprir o 14º capítulo de Marcos. Este é o sinal que eu dou a vocês. Aquele que eu beijarei é o homem. Tratem-no gentilmente, mas não o deixem ir. Se esta é a verdade, não me deixe ir, pois é a verdade que vou beijar. Aproximando-se de mim, o homem estende os braços em adoração, me abraça e me beija no lado esquerdo do meu pescoço. Agora, a palavra Judá significa louvar com braços estendidos. Foi Judá quem me abraçou e me beijou, ele cortou minha manga revelando o braço do Senhor, cumprindo assim as Escrituras. E quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? O braço é o símbolo do poder criativo de Deus. Foi isso que foi revelado em sua bela imagem. Aqui estava um homem bonito, com cerca de 40 anos, gloriosamente vestido, cumprindo tudo o que as Escrituras disseram que ele faria quando viesse. Acredite em minhas palavras, pois elas são verdadeiras. Deixe tudo em que você acreditava anteriormente ir embora, mas não deixe a palavra da verdade ir embora. Eu sei que é difícil desistir da crença na historicidade das Escrituras. Quando cheguei a Los Angeles pela primeira vez, foi em 1945. Na época, fui convidado por um homem muito proeminente no campo metafísico para conduzir uma série de palestras sobre a Bíblia. Na noite em que cheguei, eu deveria discursar para 400 ou 500 de seus formandos. Cerca de 5 minutos antes de eu subir na plataforma,
o homem me chamou de lado e me disse que eu não poderia falar sobre a não historicidade da Bíblia, porque ele ensina a Bíblia como história e não queria que seu povo fosse perturbado. Agradeci, disse a ele que, como eu era seu convidado, acataria a sua decisão esta noite, mas no futuro ele não poderia me dizer o que dizer. Então eu o lembrei das Escrituras. Se é justo aos olhos de Deus ouvir a você em vez de ouvir a Deus, você deve julgar. Só posso falar do que vi e ouvi. Sei que a Bíblia não é historicamente verdadeira, mas é eternamente verdadeira. Os registros ali registrados são para sempre e para serem experimentados por todos. A Escritura é uma revelação da verdade que carrega consigo tal certeza que não pode ser negada. Tendo ouvido a verdade de alguém que a experimentou, você pode sentir que minha mensagem é demais para entender, mas quando isso acontece em você, a dúvida vai embora, pois você conhece a verdade por experiência. Toda história é verdadeira, mas não como registrada. Eles não estavam escrevendo história secular, mas história divina ou sagrada, que é para sempre. Não é algo que aconteceu no passado ou que virá, o clímax foi alcançado e está sempre sendo alcançado a cada momento no tempo. O Jesus das Escrituras está sentado aqui esta noite. E seu filho, dando testemunho de sua paternidade, está se escondendo em você. No Salmo 54, Saul foi informado de que Davi estava se escondendo dentro de você, assim como estou lhe dizendo agora. Davi está se escondendo em você e sairá quando uma explosão ocorrer dentro de você. E quando você vir Davi, ele estará de pé. É por isso que acredito que Browning teve a experiência, porque o simbolismo que ele usou é perfeito. Veja o Cristo de pé. Quando vi Davi, eu estava sentado, mas ele estava de pé. A palavra Cristo significa o Messias. Diante de Saul, Davi conta sobre a vinda do Messias, dizendo: seu rosto será como o meu rosto. Ele será um homem como eu. Você amará o Messias e ele amará você para sempre. Este relacionamento entre você e Davi é de amor infinito e é para sempre. Aqui Davi está dizendo a Saul que ele é o Messias, pois ele é o Cristo, o ungido do Senhor. Então ele disse: uma mão como esta mão abrirá a porta de uma nova vida para você. E, de pé diante dele, ele diz: veja o Cristo de pé. Mas Saul não conseguia entender. Aqueles que leem Browning perdem esse ponto porque ele está em conflito com suas ideias fixas sobre Jesus. Eles acham que ele é o Cristo, mas eu lhes digo: Jesus é Deus Pai cuja revelação final ao homem é o dom de si mesmo. Deus se dá a você enviando seu Filho ao seu coração, clamando: Pai, revelando assim sua verdadeira identidade. Até então você não sabe que é Jesus e permanece confuso ao ouvir muitas crenças diferentes. Falo disso apenas da plataforma onde vocês vêm para ouvir, mas eu nunca entraria em sua casa e ofereceria essa informação voluntariamente. Isso seria tolo e completamente fora de ordem. Eu estaria pegando minhas pérolas e jogando-as diante daqueles que ainda não estão qualificados para recebê-las, então eu não os perturbo. Mas vocês que sabem disso são chamados a expressar o que sabem. E vocês que são movidos a ensinar, ensinem as verdadeiras palavras do padrão que eu lhes dei, mas mudem o padrão. Paulo chamou o padrão de meu evangelho. Paulo estava muito orgulhoso do fato de ter nascido judeu, dizendo: eu nasci da semente de Abraão, da tribo de Benjamim, um fariseu dos fariseus. Então a coisa toda se desenrolou dentro dele e ele percebeu a não historicidade de seu próprio grande livro, ainda assim sua verdade. Ele reconheceu os caracteres registrados ali como um estado eterno pelo qual cada indivíduo deve passar. Um dia você experimentará o estado de Abraão e saberá o que a fé realmente é. Quando você vir aquele gigante de um homem encostado em uma árvore, verá uma serpente enrolada em seu tronco. A serpente terá um rosto humano com a expressão mais sábia. Em Gênesis, a serpente é registrada como a mais sábia de todas as criaturas de Deus. E você verá que os olhos de Abraão estão olhando para o tempo, conforme registrado no livro de Gálatas. A Escritura, prevendo que Deus justificaria a todos pela fé, anunciou previamente o Evangelho a Abraão. Então, antes que os eventos acontecessem, Abraão viu o fim, e quando você olha para ele,
sua atenção está focada, não na distância do espaço, mas no tempo. E a árvore sob a qual ele está parece o cérebro humano. Quando você vê Abraão, você saberá que está vendo o início da jornada. A sabedoria está presente na forma de uma serpente e a fé está presente na forma de Abraão. Seu nome é mudado de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai da multidão. A mudança ocorreu quando a letra Ele foi adicionada. Esta letra carrega o símbolo da graça. Então, a graça foi colocada no nome para indicar que Deus havia se entregado à sua criação, a obra de sua mão. Colocando o dom da graça no nome do Pai das multidões, a jornada começa. Então, quando você ler as Escrituras, tente ter em mente que você está lendo sobre estados infinitos de consciência, que são eternos. Lembre-se de que você é Jesus, e quando você encontrar o Cristo, você encontrou o ungido do Senhor, que é Davi. Você o conhecerá, pois ele virá a você no Espírito e o chamará de Pai. Como então você pode ser seu filho? Porque as palavras pai e filho são intercambiáveis. Eu e meu Pai somos um. Aquele que me vê, o Filho, vê o Pai. Tenha sempre isso em mente ao ler as Escrituras. Se você aceitar o que eu lhe disse esta noite, a vida será muito mais fácil para você. Sabendo desta verdade, você não pode mais passar a bola, mas sabendo que você é o Senhor, você pode fazer qualquer coisa, porque você é todo imaginação e imaginar cria realidade. Você pode imaginar qualquer coisa e sustentá-la com fé. À medida que você anda na fé de que aquilo que você imaginou é assim, isso se tornará assim. Isso eu sei por experiência própria. Em 1943, quando saí do exército, estava procurando um apartamento. Minha esposa e eu tínhamos determinado quanto pagaríamos por ele, mas quando encontramos o apartamento, o aluguel era mais alto do que tínhamos planejado pagar. Percebendo isso, minha esposa disse: "Bem, isso não demonstra esse princípio, não é?" Eu não disse nada. Simplesmente paguei os meses de setembro e outubro, mas quando fui pagar o aluguel de novembro, o gerente disse: "Tenho um pedido de desculpas a lhe fazer." Uma autoridade da cidade entrou e examinou meus livros. Ele descobriu que o apartamento que você tem era alugado por menos. Então ele me citou o novo valor do aluguel, que era para o dólar o valor que eu tinha escolhido pagar originalmente. Levei 3 meses sendo fiel ao que eu imaginava que estava pagando, embora durante esse tempo eu estivesse pagando mais. Mas, como o aluguel reduzido era retroativo ao dia em que me mudei, recebi tudo de volta no início do 3º mês. Eu me comprometi na minha imaginação, com o que eu iria pagar. Fui procurar, e como eu iria pagar mais aos olhos dele, ele me deu todos os tipos de concessões que ele não teria feito se eu tivesse pago o que o antigo inquilino fez. Primeiro, ele nos deixou escolher o papel de parede, as cores e os cômodos que queríamos pintar. Ele até construiu uma estante para mim que cobria uma parede inteira, para todos os meus livros. Ele fez tudo o que eu queria, mas se eu tivesse entrado lá e conseguido o aluguel pelo valor que eu disse que pagaria, ele não teria construído a estante para mim, me dado o papel de parede ou pintado o apartamento inteiro de acordo com minhas especificações. Só então o aluguel foi reduzido para o valor que eu havia imaginado, e nós permanecemos lá por quase 14 anos. Eu lhe digo, a imaginação não lhe falhará se você for fiel. O que eu poderia dizer quando fui confrontado com a negação da minha suposição? Nada. Eu simplesmente não desistiria, e quando chegou a hora, minha suposição se tornou um fato. Eu te encorajo a estabelecer sua meta alta. Assuma a sensação de que ela foi alcançada e durma com essa sensação. Persista e eu te prometo que nada neste mundo pode roubar de você aquilo que você assumiu. Mas o mais importante é saber que o que está abrigado dentro de você é o plano de redenção de Deus, e ele apenas redime a si mesmo. Deus desceu ao mundo e se abrigou em você. Agora ele vai descobrir quem ele é, pois é em você como pessoa que a natureza de Deus é revelada. Agora, vamos entrar no silêncio. Espero que este conteúdo tenha trazido mais inspiração para a sua jornada. Se você gostou, curta, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Lembre-se de deixar seus comentários. Se ainda não está inscrito,
Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Sua presença aqui é uma vitória. Sou profundamente grata por cada um de vocês.